E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o Paulo Vitor, meio atacante de 24 anos, que finalmente foi oficializado pelo Cruzeiro nessa terça-feira como novo jogador do clube, inclusive já treinou com os companheiros. O Paulo Vitor pertencia já ao Valladolid, né, o clube espanhol do mesmo grupo do Ronaldo, disputou a última temporada emprestado no Rio Ave de Portugal e vem pro Cruzeiro em definitivo com contrato até o final de 2025. Então a ideia desse vídeo é apresentar um pouco mais o jogador, lances aí da carreira. Mas antes eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro. E a Betfair tá te dando R$5 em aposta grátis para você apostar em algum dos jogos na Copa do Brasil. Infelizmente o Cruzeiro já caiu na competição, né? Teremos que ver os outros times disputando aí as quartas de final da Copa do Brasil. Mas a Betfair tá te dando então R$5 para você fazer a aposta. É só clicar aqui no link da descrição, seguir ali o regulamento da promoção que é super simples, clique em quero participar da promoção, faz lá o seu login. Se você ainda não é cliente da Betfair, essa oferta de R$5 também é cumulativa àquela promoção de até 200 em aposta grátis, né, dependendo do seu aporte inicial. E aí você escolhe um dos jogos da Copa do Brasil, vai lá na parte de criar aposta, tá? A oferta é condicionada a você criar a aposta, e aí tem diversas possibilidades, quem vai fazer gol, número de escanteio, como é que vai ser, quem vai ganhar, se vai dar empate, enfim, você escolhe um jogo, cria lá a sua aposta e não esquece de marcar a caixinha de usar o bônus disponível na hora de finalizar. Esse é um bônus pré-jogo, tá? Então fique esperto, porque se o jogo já tiver começado não tá valendo mais a promoção. E galera, lembra de sempre apostar com responsabilidade, que é bem divertido. O Paulo Vitor surgiu como uma grande promessa no futebol carioca, ele integrou a categoria de base do Fluminense, mas nessa transição do sub-15 para sub-17 ele foi pro Vasco, inclusive o que gerou atrito entre a diretoria dos clubes, acusação de aliciamento. No final das contas, o Paulo Vitor seguiu a sua formação no Cruz Maltino, fazendo muitos gols nos campeonatos de base. Em janeiro de 2017, quando ele ainda estava com 17 anos, ele foi titular do Vasco na Copa São Paulo. Em 5 partidas marcou 2 gols e não demoraria muito a ele receber a primeira oportunidade no time profissional. Foi em maio de 2017, ele entrou no segundo tempo de uma derrota por 4-0 para o Palmeiras. Em maio mesmo de 2017, ele foi convocado para a seleção brasileira para disputar o torneio de Toulon, na França. O Paulo Vitor foi titular nas 3 partidas, o Brasil ganhou da Indonésia, perdeu da Escócia e empatou com a República Tcheca, sendo eliminado ainda na primeira fase, e poucos jogadores dessa seleção brasileira vingaram, tá? Eu acho que o mais destacável é o Emerson Royal, que é jogador do Tottenham, e esse time tinha Marquinhos Cipriano na ponta direita. De volta ao Vasco, o Paulo Vitor entrou em mais 2 partidas e aí no dia 12 de julho, numa partida contra o Vitória no Barradão, ele fez o seu único gol no profissional do Vasco, o gol que vocês viram no início do vídeo, né, ele tocando por cobertura na saída do goleiro. O Paulo Vitor recebe uma sequência de 4 jogos seguidos como titular. No período eles venceram o Atlético Mineiro na Independência, depois tiveram uma derrota para o Cruzeiro por 3-0, e aí o Paulo Vitor volta a ser reserva, de vez em quando entra no segundo tempo, mas na maior parte dos jogos fica só como opção de banco, e ele fecha essa primeira temporada no profissional do Vasco com 13 partidas e 1 gol marcado. Para 2018 o cenário não muda muito. Nos primeiros meses do ano, Paulo Vitor entra em praticamente todos os jogos do Vasco, mas não consegue contribuir efetivamente com gols ou assistências. Ele inclusive entra na partida contra o Cruzeiro pela Libertadores daquele ano, uma goleada do Cruzeiro por 4-0 em São Januário com 2 belos gols de Sassá, não sei se vocês lembram dessa partida. E o último jogo do Paulo Vitor com a camisa do Vasco foi no dia 29 de julho, ele entrou faltando 10 minutos para acabar, o Vasco tomou 4-1 em casa para o Corinthians, e ele fechou essa passagem pelo Vasco com 13 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, mas o detalhe, ele não foi titular em nenhum dos 13 jogos, e a minutagem total dá 281 minutos em campo, convenhamos que é muito pouco. Para o segundo semestre de 2018 é anunciado o empréstimo do Paulo Vitor para o Albacete da Espanha, time que na época disputava a 2ª divisão do Campeonato Espanhol. Ele estreia pelo clube no dia 13 de setembro, sendo titular numa derrota na Copa do Rei para o Lugo. Nem era relacionado para a maioria dos jogos do Campeonato Espanhol, ele só entrou em um jogo, né, de La Liga 2 contra o Málaga, que eles também perderam por 2-1, ele entrou faltando 15 minutos para acabar. E aí nessa virada de 2018 para 2019, o Paulo Vitor troca de clube
na Espanha, ele deixa o Albacete e vai para o Marbella, também emprestado pelo Vasco, e o Marbella disputava então a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Por lá o Paulo Vitor jogou 11 partidas, fez um gol, esse gol foi marcado em abril contra um time chamado Dom Benito. Ele segue no Marbella para a temporada 2019-2020, agora em definitivo, tá? O Vasco fez uma negociação com esse clube que não envolveu dinheiro, o Cruz Maltino apenas manteve parte dos direitos econômicos do atleta, e nessa temporada 2019-2020 o Paulo Vitor consegue jogar mais regularmente. Em 20 partidas ele marcou 3 gols, um na Copa do Rei e 2 aí na terceira divisão espanhola. Dessas 20 partidas ele foi titular em 10. Em outubro de 2020 o Paulo Vitor deixa o Marbella e vai para o Valladolid. Ele é contratado para integrar o time B do Valladolid, que também disputava a terceira divisão espanhola. O valor da negociação não foi divulgado, e nessa primeira temporada de Valladolid o Paulo Vitor foi mais vezes reserva do que titular. Ao todo jogou 19 partidas pelo clube, fez um gol e deu uma assistência. O time B do Valladolid quase foi rebaixado para a quarta divisão, mas se salvou no playoff. Para a temporada 2021-22, quem assumiu como treinador do Valladolid B foi o Júlio Batista, né, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, e essa foi disparadamente a melhor temporada do Paulo Vitor como profissional quando a gente analisa o aspecto individual. Jogando na maior parte do tempo como um ponta esquerda, ele fez 32 jogos na temporada, marcando 8 gols e dando 4 assistências. Ele começou muito bem a temporada, nos primeiros 14 jogos pelo clube ele fez 7 gols, e aí veio o problema. Entre novembro de 2021 e abril de 2022 ele ficou exatamente 12 jogos sem marcar, até fazer um golzinho contra o Cultural Leonesa, e aí nos 4 últimos jogos da temporada não fez, e o time B do Valladolid acabou rebaixado nessa temporada da terceira para a quarta divisão. Foi na mesma temporada em que o time principal subiu da segunda para a primeira. Como o Paulo Vitor se destacou em meio a esse naufrágio do time B do Valladolid, apareceu para ele a oportunidade de jogar no Rio Ave de Portugal, tendo números extremamente modestos, né? Em 29 jogos pelo clube na temporada, ele fez um gol e deu uma assistência, mas é importante destacar que o Paulo Vitor não foi um atacante no Rio Ave. O time jogava num esquema com 3 zagueiros, e ele foi em praticamente todos os jogos que entrou um ala pela esquerda. Chegou a jogar uma partida pela direita, um jogo apenas no ataque, e pegando dados detalhados do último campeonato português, em 25 partidas na competição, o Paulo Vitor foi titular em 11. Como eu disse, fez um gol, deu uma assistência, criou 3 chances claras de gol na competição, teve um acerto de passes de 83%, e como ele jogou na ala, vale a pena pontuar também o aproveitamento de cruzamentos, tá? Ele acertou aí 15% dos cruzamentos tentados, o que é um número abaixo da média aí para os alas, e quando a gente olha as estatísticas defensivas, né, 0,6 interceptação por jogo, 0,9 desarme, foi bem sucedido em 45% das tentativas de drible que teve, ganhou 53% das disputas de bola pelo chão e apenas 13% das disputas de bola pelo alto. Definitivamente o Paulo Vitor é péssimo no jogo aéreo, pelo menos foi isso que mostrou durante essa passagem pelo Rio Ave. O clube português não teve interesse na permanência dele, e agora o Paulo chega ao Cruzeiro numa contratação que só faz sentido por ele já ser um atleta do grupo do Ronaldo, digamos assim, por ele já ser um jogador do Valladolid, que certamente não seria aproveitado lá, não conseguiu agarrar essa oportunidade no futebol português. É fato que não jogou na posição que ele prefere, ali como um ponta, né? Mas os números muito tímidos, a verdade é essa, não conseguiu fazer grande coisa em nenhum dos clubes que passou lá na Espanha, e eu não consigo ver o Paulo Vitor como uma contratação que vá melhorar o time do Cruzeiro em nenhum sentido. Ele é no máximo uma opção para compor elenco, talvez possa fazer alguns bons jogos, possa ajudar porque tem velocidade, tem a polivalência como um trunfo, né? Pode jogar na ponta, no ataque, dos dois lados, pode ser ala, lateral, mas assim, bom mesmo, bom, até agora ele não mostrou sem nenhuma. Tá chegando ao Cruzeiro agora, que seja bem-vindo, não vou ficar pegando no pé do camarada, mas é uma contratação que realmente não se justifica pelo que ele produziu na carreira até aqui. Nesse vídeo, até o momento, nós falamos do passado, né? O presente e o futuro, quem vai dizer é o Paulo Vitor,
quando entrar com a camisa do Cruzeiro, o que é que ele vai arrumar dentro de campo. Eu, se fosse treinador do Cruzeiro, diretor de futebol, teria pedido essa contratação? De forma nenhuma, tá? Porque ele não conseguiu mostrar até agora que é um cara melhor do que quem está por aqui. Inclusive, eu preferia que os jogadores da base tivessem mais chance. Mas já que veio nesse molde de contrato aí, que é dureza, né? Assinar em definitivo até o final de 2025... Enfim, vamos torcer, galera, tá? Vamos torcer para que o Paulo Vitor faça no Cruzeiro o que ele não fez nos outros clubes. Está colocada a minha opinião sobre Paulo Vitor. Gostaria que vocês deixassem nos comentários aí o que acharam desse atleta, observando os lances e tudo mais. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!